Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista. Rapaz, tá frio, hein? Hoje vamos falar um pouquinho, para dar um quebra nesse frio que tá aí agora em São Paulo, de um confronto quente que vem nas oitavas de final da Copa do Mundo de clubes da FIFA. Vamos falar de Flamengo e Bayern de Munique e Flamengo. Quem dera, o futebol é tão maravilhoso que o competente é punido com a pior porrada que possa existir no Mundial, né? Tô gravando esse vídeo na noite dessa quarta-feira. Já sei da situação do Flamengo e do Bayern de Munique, né? A gente já sabe que eles irão se enfrentar nas oitavas de final. E quando teve o confronto do grupo do Flamengo, né, com o Chelsea na semana passada, que o Flamengo foi o vencedor, eu esperava um possível Flamengo e Benfica, ou talvez até um Flamengo e Boca, a depender do que se aparentasse ali, tá? Não foi o que aconteceu. Ontem à tarde, na definição do grupo C, o Benfica ganha do Bayern de Munique. Vou deixar aqui o placar para vocês. 1-0. O Bayern de Munique poupa algumas peças, tá? O Harry Kane acaba não jogando, o Olise não joga, o Musiala é poupado também. O Bayern poupa algumas peças, não entra com o pé no acelerador, já que tinha a sua classificação já encaminhada. O Bayern antes do jogo estava com 6 pontos, o Benfica que precisava vencer. O Benfica já tinha ganho do Auckland, o Benfica já tinha empatado com o Boca, precisava de pontos, porque dependendo da derrota que tivesse para o Bayern e dependendo da vitória do Boca, né, o Bayern poderia passar em primeiro e classificar ainda o Boca em segundo. Não foi o que aconteceu. 1-0 Benfica com gol do Schelder, tá? Que jogou no lugar do Bruma. Tá? O Bruma começa o Mundial, vem mal, não entrega e acaba virando reserva. No jogo do Boca a gente tem 1-1 com o Auckland City. E aí a gente vai à noite ontem para o jogo do Flamengo. O Flamengo ele joga com um time um pouco mesclado para evitar desgastes musculares, tá? Não é que o Flamengo, vou me poupar porque eu não sei quem eu vou enfrentar nas oitavas. Não, o Flamengo ele queria ir com força máxima, não consegue com força máxima porque alguns atletas já estavam desgastados, tá? E isso é o que acontece normalmente no futebol de alto nível. O atleta não consegue jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo e consegue entregar performance da mesma maneira. É isso que acontece no futebol de alto nível. Bem-vindos ao futebol de alto nível, pessoal. O Flamengo enfrenta o LAFC, poupando e com o azar também. O jogo termina 1-1, o LAFC faz 1-0 com o gol do Boanga ali por volta dos 38 minutos do segundo tempo. Aos 41, 42, o Flamengo empata com o garoto Wallace. Olho no garoto que tem muita estrela, já marcou contra o Chelsea, marcou contra o LA. No outro jogo da chave, o Chelsea, que também já se poupava, né? O Pedro Neto não jogou, né? O Nicholas Jackson, que tinha sido expulso, também não jogou, o Cucurella não jogou, o próprio Cahill foi poupado, o Robert Sanchez foi poupado para o Jorgensen jogar. Então, os dois times ali meio que se pouparam. O Chelsea fez o dever de casa, venceu e convenceu, ganhou de 3-0 do Esperance, termina em segundo lugar. Vou deixar aqui tanto os grupos de Flamengo e de Bayern de Munique, tá? O Bayern de Munique termina em segundo no seu grupo, com o Benfica em terceiro. O Bayern vence o Auckland City, vence o Boca, termina com 6 pontos. O Benfica fica com 7. O Boca termina empatado com o Auckland. O Boca termina com 2 pontos, né, enquanto o Auckland tem o seu primeiro ponto. Acho que há de se mencionar, né, um time semi-profissional, nem profissional era, e ainda conseguiu pontuar no Mundial. Para você ver que o futebol hoje não é mais qualquer besteira. Você vai dar uma olhada no grupo do Flamengo, você tem o Flamengo em primeiro lugar com o Chelsea, em segundo com 6 pontos, o Flamengo com 7, devido ao empate. O LA, né, que perdeu para o Esperance, termina na última posição do grupo, com 1 ponto. O Esperance, graças àquela vitória, termina com os 3 pontos. Lembrem que eu falei da questão do
incompetente ser punido? Tem umas coisas que só acontecem no futebol. Ninguém queria terminar em segundo lugar em determinados grupos para não enfrentar a pedreira. Se o Palmeiras termina em segundo lugar no seu grupo, o Palmeiras vai enfrentar o PSG, por exemplo. O Fluminense, o jogo do Fluminense acabou, ele empatou com o Mamelodi Sundowns, da África. Ele terminou em segundo no seu grupo. O Fluminense pode enfrentar, provavelmente, a Inter de Milão no mata-mata. Aí o Flamengo faz o que todo mundo queria, né? Que é terminar em primeiríssimo lugar, que é fugir, talvez, segundo uma conjectura, do bicho-papão, que é o europeu com mais potência, o europeu mais forte. E é exatamente o contrário que acontece. O Flamengo vai pegar o Bayern de Munique. Prevejo nessas oitavas de final um jogo muito, muito igual, tá? Muito igual mesmo. Prevejo um Bayern de Munique como favorito, mas não existe um distanciamento entre as duas equipes tão grande, tá? Vou citar um exemplo, eu acho, tá? Aí já é um achismo, uma visão minha. O Léo Ortiz, um zagueiro que tem mais qualidades hoje que o Eric Dier, que foi titular na última temporada pelo Bayern de Munique. Ponto. Eu acho que existem poucas coisas, poucas posições em que o Flamengo possa superar o Bayern de Munique. Mas acredito que entre mobilização para jogo, por ser um jogo único, as duas equipes focadas ali, talvez o futebol, como a gente não tem favorito, né, como a gente não tem certezas dentro do cenário de jogo, talvez a gente possa ser surpreendido como a gente foi no caso do Botafogo. Se você for fazer um X1, um comparativo, você vai ver que o Bayern leva uma grande vantagem quanto ao Flamengo. O Bayern, né, ele na posição de goleiro é melhor, na posição de centroavante acho que não tem nem como comparar, na posição de primeiro volante o Kimmich, você pode botar o Jorginho, pode voltar o Gerson, você pode fazer o que quiser, o Kimmich é melhor que todo mundo ali. Na posição do Arrascaeta, infelizmente não tem jogo, porque o Arrascaeta ele enfrenta só o Musiala, então não dá pra dizer que o Arrascaeta é mais jogador que o Musiala, são ótimos jogadores, mas o Musiala é um definidor melhor, é mais novo, entrega mais. Aí você vai olhar na posição do Luiz Araújo, você tem o Olise também, que é mais jogador que o Luiz Araújo, tem uma fase mais goleadora. Talvez dê para brincar ali, né, pro Flamengo, talvez na posição de segundo volante, que costuma jogar o Pavlovic ali no Bayern de Munique, ou talvez o Goretzka, tá? Entre Pavlovic, Goretzka e o Gerson, por exemplo, ou até o Jorginho, eu acho o segundo volante do Flamengo mais jogador. Seja ele o Jorginho, seja ele o Gerson, por exemplo, tá? Você vai dar uma olhada também na lateral direita, acho que o Wesley é mais jogador que o Stanisic, tá? Acho que ele é mais jogador que o Stanisic. Tem uma ou outra posição ali que o Flamengo acaba se sobressaindo, se superando. É um confronto um pouco desigual. O Flamengo vai ter que fazer o jogo da sua vida, vai ter que fazer o jogo perfeito. E não bastasse o Flamengo fazer o jogo perfeito, ele tem que torcer, vamos dizer assim, e contar com a sorte, talvez, ou a incompetência do Bayern de Munique também não estar numa boa tarde. Porque se o Bayern de Munique fizer um jogo bom, não vai adiantar o Flamengo fazer um jogo perfeito. Quero muito ver como vai ser essas oitavas de final. Estou muito de olho. Mas o Mundial ele começa a deixar uma marca pra gente. Tá? Ele começa a mostrar que os europeus têm que olhar pros sul-americanos com outros olhos. O momento da América do Sul, o momento financeiro, a explosão financeira que a gente está tendo com os direitos de televisão, com as próprias bets, com os novos patrocínios gigantescos, está elevando e enervando clubes como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, não só o Fluminense, mas a outros patamares financeiros que eles jamais tiveram. E grana, gente, compra qualidade. Não temos a qualidade da Europa, não temos a competência técnica e tática deles momentaneamente, mas é óbvio e nítido que a gente não está tão abaixo quanto se imaginou que um dia estivemos
antes desse Mundial, mostrar as caras e definir o que realmente pode ser ou não encarado como uma grande realidade para times brasileiros. Deixa aqui o comentário de cada um de vocês, que eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acham, se dá para o Flamengo passar do Bayern, se dá para o Flamengo sonhar com as quartas, com as semifinais. Quero saber da opinião de cada um de vocês, tá bom? Peço também o like de vocês, galera. Vamos deixar o like no canal, vamos se inscrever, vamos compartilhar, manda um vídeo para os amigos pra gente chegar logo na base de 200 inscritos, beleza, galera? Por hoje eu me despeço, vou dar um tempinho para vocês porque tá tendo vídeo todo santo dia. Amanhã estamos aqui para falar de Mamelodi Sundowns e Fluminense, ok? Um ótimo descanso para cada um de vocês, um ótimo fim de quarta-feira. Por hoje, chega!